Obrigado, Aldinha. Bom, deixa eu aceitar os últimos detalhes. Bom, boa noite a todos. Todos bem? Espero que sim. Respondo com a cabeça, está todo mundo com o microfone fechado, né? Então, que bom, né, gente? Mais uma vez aqui a gente aqui, mais o ano que a gente está fazendo online. O Jefferson, ele esteve aqui com a gente logo no início, né, que a gente começou as nossas reuniões virtuais, no primeiro ou segundo mês. Então, ele está voltando aí depois de 10, 11 meses a falar com a gente, né, diretamente de Curitiba. E a gente está no nosso mês, a gente está falando especial sobre a pandemia oculta, e o Jefferson vai falar sobre como os conceitos espíritas colaboram para o equilíbrio emocional. O Jefferson é filósofo, escritor e um grande estudioso do espiritismo e vai compartilhar com a gente aqui todo o seu conhecimento. Lembrando só que o conteúdo dessa live de hoje vai estar disponível no nosso canal, no YouTube. Então, quem for lá ver também, eu peço que dê o like, compartilhe para o conteúdo chegar para mais pessoas. Outro recado que eu queria dar e pedir para todo mundo também, com relação às perguntas após a exposição do Jefferson, se vocês forem tendo dúvidas ou questões ou comentários, façam direto aqui no chat e lá na frente, porque às vezes pode ter muito e não dá tempo se as pessoas entrarem para comentar e perguntar. Então, façam no chat e se houver tempo também de falar, a gente dá essa oportunidade, tá bom? Então é isso. Jefferson, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite sempre carinhoso de vocês. A gente, graças a Deus, não passa muito tempo, assim, pelo menos uma vez por ano, vocês me mandam um convite, né, muito atencioso, e eu agradeço, porque é uma maneira da gente se manter aí ligado com o Movimento Espírita em São Paulo, né? Estou aqui em Curitiba. A gente estava comentando aí das dificuldades da pandemia, mas alavancou essa nossa possibilidade de encontros online, que para mim foi bom, porque poucas oportunidades eu tinha de viajar para São Paulo e estar em contato com vocês, né? Então, agradeço muito, e são temas sempre relevantes que vocês escolhem, vocês têm uma organização muito boa de encadear os temas, né? E de trazer para a realidade, para a necessidade, combinar o que a doutrina nos coloca e o que o meio nos pede, né? Isso é importantíssimo, né? Em tudo na vida, eu acho. Eu, nos meus estudos filosóficos e tudo mais, com os meus amigos, a gente conversa muito, eu digo sempre assim, eu gosto de filósofo que fazia o que ele dizia, filósofo que escrevia e não fazia, não é legal, né? E a gente procura adotar essa postura para a vida da gente também, né? Aplicar o que a gente aprende. Na doutrina espírita também, sempre com os amigos, com vocês, a gente sempre conversava, né? A gente não pode ter essa dicotomia que a gente chama, essa separação, né? Eu sou uma pessoa no mundo, sou outra dentro do centro espírita, isso não funciona, né? Isso aí causa problemas para a gente, né? A gente não se sente bem fazendo assim. A gente tem que ser integral, né? Então, a partir do momento que a gente escolhe uma religião, uma doutrina, uma forma de vida, um pensamento, uma filosofia, a gente deve abraçar, conhecer e aplicar aquilo na nossa vida. E eu estou muito feliz, né, em ser espírita, não que isso seja melhor ou pior que qualquer outra escolha, mas porque eu sinto que encontrei as respostas que eu precisava no espiritismo. E as pessoas que vêm conversar comigo, né, no meio espírita ou no meio da religião, né, que a gente faz muita palestra e curso no meio universitário, na área de ciência da religião, na área de sociologia, e sempre vem esse questionamento. Ah, mas a gente precisa de religião, a gente precisa de religiosidade, precisa de espiritualidade, precisa não sei o quê. Eu falo, bom, eu acho que sim, porque quando vem as pauladas, né, da vida, os problemas, você tem que ter uma base para fazer o enfrentamento daquelas questões, uma postura de vida, um meio de se conduzir na vida, né? E cada postura dessa vai ser mais afim com cada um de nós. Vai ter aquele que vai procurar, por exemplo, o budismo, que é uma coisa oriental, não é? Mas cala mais fundo no coração dele, ele
sei lá, nasceu católico, mas não conseguiu ser. E eu encontro muita gente assim, que vem me procurar e fala, pô, mas e o budismo? Eu tenho interesse. Eu falo, mas por que você tem interesse numa coisa tão diferente da sua cultura? Aí a pessoa fala e realmente você vê que a pessoa tem uma queda por aquilo. Ora, se aquilo faz sentido para a pessoa e ela vai ler, vai estudar e vai aplicar, ótimo. Então, é isso que a gente faz também no Centro Espírita. O Centro Espírita, a célula aí do nosso movimento, né? Aquela porta de entrada de todo esse movimento que faz a união das pessoas, né? O Centro Espírita, com o seu trabalho incansável, ofertando doutrina, ofertando consolo, né? De maneira coletiva, né? Dando oportunidade para que a gente faça esse laboratório da vida num ambiente desarmado, onde a gente possa acolher as pessoas, onde a gente possa disponibilizar e mostrar o que é espiritismo para a pessoa, tem um grande papel no mundo, sempre teve, e nesses tempos, então, imprescindível, né, que seja por meio online, presencial. Por quê? Porque o que a gente está percebendo aí agora, nessa situação que nós estamos? Um alto grau de intolerância com as coisas, impaciência, um alto grau de estresse, né? Eu tenho visto aqui, eu participo aqui no condomínio que eu moro, da gestão de algumas coisas, a gente vê as pessoas muito mais nervosas, né? Brigando por coisas pequenas. As reuniões são muito mais calorosas, né? Porque as pessoas amplificam os problemas. O que é isso? É tudo uma reação a esse estresse emocional de ter que ficar em casa, né? De ter que ter isolamento, ter que ter cuidado, gerenciar riscos, né? Para a família. Então, veja, eu, por exemplo, estou há um ano sem ver minha mãe, né? De 82 anos. E a gente administra isso. Usa tecnologia para a gente conversar, né? Bom, então o que nós estamos querendo dizer com essas frases iniciais? Estamos enfrentando uma situação que está perdurando um ano, né? E o que a nossa doutrina do Espiritismo pode nos ajudar para entender e enfrentar isso? Eu acho, assim, que dentre várias propostas doutrinárias, né, que existem, o Espiritismo atende perfeitamente, responde perfeitamente o que está acontecendo. No primeiro momento que a gente identificou que teria essa pandemia e que seria algo global, né, algo que há muito tempo não acontecia, né, nessas proporções, há muito tempo não acontecia. Já aconteceu algumas vezes na humanidade, né, e está acontecendo agora. Desde o primeiro momento, já para mim ficou muito claro na minha mente, assim, não estou dizendo que eu sou um vidente, um analista maravilhoso das coisas, mas só com o cerne do que o Espiritismo nos diz, de imediato eu já vi que era uma oportunidade, era uma movimentação que estava existindo de cunho social, de cunho planetário mesmo, para envolver o planeta todo. Fazia todo sentido pelas queixas que a gente vinha ouvindo das pessoas, né? Dos comentários, olha, tudo é capitalismo, e tudo é consumismo, e tudo é notícia ruim, e tudo, né? As pessoas vinham reclamando muito disso, né? A gente precisa cuidar mais do planeta, precisa cuidar mais das pessoas, né? Existia uma demanda, toda uma fala nossa, né? E isso veio ao encontro. De repente, quem imaginava que para tudo e vamos ver o que acontece? Se você dissesse, né, há um ano e pouco atrás, olha, a economia se parar desse jeito, olha, 10% do que aconteceu agora. A turma ia falar, impossível, vai falir tudo vai acabar, não sei o que, vem aquela visão apocalíptica da gente. Por quê? Porque a gente está acostumado a olhar a coisa de um jeito, a gente se acostuma a ver as coisas se desenrolando de uma forma, né? E aí vem uma mão invisível, vamos chamar assim, como os economistas gostam de falar, né, sobre o mercado, né? Eles sabem que existem algumas coisas que acontecem no mercado e não explicam quando não consegue explicar exatamente o que é, porque é lógico que é uma soma de inúmeros eventos acontecendo, eles falam que é a mão invisível do mercado que determina certas coisas. Então tem a nossa mão invisível aí, que seja do plano espiritual, né? Que é mais fácil a gente falar de mão invisível nesse sentido, né? Que está promovendo um momento de reflexão mesmo, um momento de transição, né? Que está contribuindo para aquele de transição planetária mesmo, para o mundo de regeneração, que a gente tanto fala no meio espírita. Então, vem plenamente ao encontro de certa linha de evolução que a gente vê na vida, né? Eu costumo falar assim, o pessoal quando reclama muito, acha que o mundo está ruim, está mal, está muito ruim, eu falo, olha, não pode, porque a doutrina espírita diz que tudo nasceu simples, ignorante, e nós vamos evoluindo. Então, mesmo que a gente ache que está o caos, é que a gente não tem a visão do todo.
isso que a gente chama de caos, né, é fruto de evolução também. Então, quando você diz assim, olha, mas nunca ninguém se separou tanto como está separando agora, nunca teve tanto casal que não é casado, filho sem pai. Sim, mas concorda que é um momento pós a aquisição de uma liberdade que nós agora estamos aprendendo a usar. Hoje, nós realmente temos muito mais liberdade de escolha do que nós tínhamos há tempos atrás. Essas escolhas implicam em resultados dessas escolhas. Isso é algo que nós temos que ter em mente enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Nós, enquanto indivíduos, vamos nos estressar, vamos nos sentir infelizes e vamos nos sentir mal toda vez que a gente não assumir a responsabilidade pela nossa situação, resultando de nossas escolhas, né? É muito fácil a gente terceirizar, né? Falar, poxa, eu não estou bem no meu emprego porque eu não pude fazer isso, não pude ir para a faculdade, meu pai isso, meu pai aquilo. Isso é terceirização. Você tá explicando uma situação que você está e arrumando justificativa em outros, né? Mas eu acho que essa pandemia e todas essas coisas que estão acontecendo, cada vez mais estão chamando a gente, e daí vem a agonia também, e o grande mal-estar de muitas pessoas. Essa cobrança é muito forte para que você passe essa régua, para que você realmente aprenda que tem um momento de isolamento onde você tem que estar só com você mesmo e com seus problemas, por mais que esteja com a família dentro, nós fomos sendo cerceados, né, na nossa liberdade de locomoção. E isso psicologicamente influencia no nosso mental também. O nosso espírito ele está entendendo isso. Olha, eu estou um tanto quanto cerceado em movimentação física, em exercer a minha vontade de ir livremente onde eu quero, de passear, de ir em show, de viajar, até de mudar de emprego, sei lá, um monte de coisa ficou diferente. A gente foi um pouco que acuado a ficarmos isolados, né? Seja para valorizar a família, que a gente não convivia e agora estamos sentindo falta. Então, eu tenho muito isso. Mesmo na minha família, eu vivencio isso. Estou falando aqui coisas que eu vivencio, né? A família reclamando que não pode se ver e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer a seguinte questão. Mas quando a gente podia se ver, a gente se via? Ah, não, mas por isso que agora nós estamos valorizando. Ok, tudo bem. Paciência, então, e vamos conviver aqui online, né? O máximo possível, usar essa tecnologia que era usada só para recadinho bobo, hoje é usada para fazer curso, para tirar documento, fazer audiência na justiça. Olha, o salto que nós demos em termos de leis, né? Em termos do que pode fazer, por exemplo, na minha área, era muito comum a gente trabalhar em home office, mas as empresas restringiam muito isso para as pessoas, dizendo que tinha muita lei, muito problema de processo, e depois imediatamente tiveram que abrir para todo mundo. Hoje, todo mundo que trabalha nas áreas que eu trabalho em banco, né, suporte, de TI, todo mundo em casa, né? Então, veja, do dia para a noite, pela necessidade, forçou uma modificação de legislação, de comportamento de trabalho, que se no primeiro momento eu acho ruim que eu tenho que trabalhar online, não posso estar com os meus pares trabalhando, mas eu também tenho que ver que eu não gasto mais 3 horas de carro para ir até o trabalho, não como na rua, como em casa. Então, é outra coisa que eu queria salientar aqui para nós, né? Que é reflexo até do que o Espiritismo nos fala, né? A gente vai evoluindo, nasce simples e ignorante, e vai evoluindo para cada vez mais saber usar o nosso livre-arbítrio. Nós temos que crescer intelectualmente, né? Nós temos que crescer fisicamente, nas formas que nós somos encarnados, em que mundos nós estamos encarnados. Isso vai fazendo o nosso intelecto desenvolver e o nosso espírito desenvolver. Por quê? Porque a cada passo evolutivo que nós temos, é lógico que ele é milimétrico em vários sentidos, né? É uma linha contínua assim que não tem muito limite. A gente entende quando tem um pacote de mudança, a gente entende. Mas veja, a gente vai evoluindo de planeta, de corpos, de mentalidades, né? E vai se assenhorando, vai ganhando liberdade de escolha. Mas essa liberdade vai causando novos problemas, que nós temos que aprender a lidar, né, com esses problemas, ver o que tem de bom dele, porque problema não quer dizer que é porque é problema é ruim. Problema faz a gente se movimentar. Uma tendência que nós temos é a acomodação, por exemplo. Evolução não é acomodação. Então, por isso, o espírito tem que refletir muito bem. Quando está tudo bem, tudo parado, tudo tranquilo, isso por si só não é bom. Isso quer dizer que nós estamos estabilizados.
Agora, vai chegar o momento de ruptura para a gente ir em frente, porque nós somos espíritos eternos e temos que evoluir indefinidamente, né? A gente não consegue imaginar até quanto ainda, né? Sabemos que nosso alvo hoje, que estamos encarnados sobre a Terra, é chegar no momento de evolução que não precisamos mais reencarnar, né? Mas vamos continuar evoluindo. Para isso, a gente tem que exercitar esse poder de escolha. Nós temos que viver em sociedades simples, médias, né? E sofisticadas. E uma sociedade sofisticada implica em que tem muita gente, hoje nós temos 7 bilhões de habitantes na Terra, né? Várias culturas, várias religiões, várias realidades sociais. A Terra é um contraste, assim, é uma riqueza de contraste violenta. Você tem países evoluidíssimos em termos tecnológicos e países que morre gente de diarreia todo dia, né? Então, são contrastes. E nós ficamos na frente de tudo isso numa sociedade que permite que, em questão de segundos, você saiba disso. Porque você poderia viver num mundo desse e nem saber dessas realidades ruins. Saber disso, se você não tem uma sabedoria emocional, uma sabedoria espiritual, implica em muita dor. Você saber que você está comendo e tem um ser humano morrendo de fome na Terra, né? Então, as notícias, os portais, a internet pode ser usado para te bombardear com tanto dado que pode te desestabilizar, né? Isso é um pouco do que a gente está vendo agora. Muita gente falando, toma vacina, não toma vacina, distanciamento serve, não serve. A gente vê, mesmo no meio espírita, dentro das famílias, as pessoas defendendo posições radicais e discutindo, né? O que isso nos leva, então, dentro dessa fala que eu estou dando e das reflexões que eu estou tentando provocar, o que isso nos leva a pensar, então? Nos leva a pensar, eu acredito, que nós estamos sendo instigados, convocados, desafiados a praticar algo que está lá na doutrina e que a gente até faz, mas de uma maneira meio solta. E nós estamos sendo convocados a fazer de uma maneira intencional mesmo, reflexiva e necessária, que é tolerância, né? Saber conviver com esse banho de informação fluindo para cima, para baixo, para tudo quanto é lado, né? Tolerância. Então, estamos em casa, estamos limitados, estamos mais restritos, né? Mais, como se diz? Mais encapsulados mesmo numa situação onde somos, com baixa mobilidade, bombardeados por informação que você pode desligar para não receber. Ótimo, também é bom, né? Se ficar o dia inteiro lendo notícia ruim, é ruim. Mas termina você sendo bombardeado por notícias. Aí o seu vizinho vai lá, está trabalhando de casa, e todo mundo trabalhando de casa, ele faz um barulho, pega uma furadeira. Antes não era problema, porque estava todo mundo trabalhando. Agora tem 3, 4, 5 pessoas numa reunião online fazendo negócio, e o sujeito está lá com a furadeira, entendeu? Quem está na reunião tem que entender isso, ter uma tolerância e depois conversar. Quem está com a furadeira tem que saber que não pode. Então, veja, até nas mínimas coisas da convivência do dia a dia. Então, veja, eu estou convivendo muito mais hoje dentro da minha residência do condomínio que eu moro, né? Convivendo com o trabalho que eu faço para fora, de forma virtual, né? Muitos estão passando por isso. Esses são cenários que não existiam antes da nossa vida, são cenários novos. Agora, se você juntar, focar, é outra coisa também que a doutrina nos ensina. Se você focar na parte ruim, negativa das coisas, você vai enaltecê-las, isso vai ganhar um volume, isso não é bom para a nossa saúde emocional. Né? Nós temos que, como espíritas, como cidadãos, na doutrina que você tiver, para nós que somos espíritas, perceber que nós estamos num momento evolutivo da Terra, onde nós estamos acontecendo tudo isso que eu falei agora, em termos de indivíduos, né, e de famílias. Agora, imagine em termos global, em termos de governo. Quando vocês viram que os governos têm que tratar com o mesmo problema ao mesmo tempo, de uma maneira planetária, isso deve estar provocando uma revolução em termos de relações internacionais, em termos de diálogo entre as nações, não é? Em tudo, desde as coisas mais simples até as mais complexas, em decisões que sequer a gente pode imaginar, porque nós somos presidentes, né, de república, nós não somos primeiros ministros, né, ministros de saúde. A gente até dá as pitacadas, eu vejo a turma o dia inteiro dando opinião. O ministro deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Eu falo, olha, eu acho que ele é pago para fazer isso, né? Não adianta a gente achar o que ele tem que fazer. Ele tem assessores, ele tem governo, ele tem que ver o que ele vai fazer, né? Então, ao mesmo tempo que nós continuamos
usando essa liberdade de darmos os nossos pitacos individuais, a gente tem que entender que existe um problema global, gigantesco, que vai ser resolvido não como a gente quer que ele seja resolvido, da melhor maneira possível, dentro da sabedoria possível, dentro da política possível e da economia possível, né? Eu acho que, entendo que a vacina saiu em tempo recorde, né? Aí tem aqueles alarmistas que ficam questionando a validade da vacina ou não, né? Quer dizer, nós estamos aprendendo também a dar foco, né? E usarmos essa liberdade da nossa opinião, mas numa medida que ela não nos faça mal. Porque a partir do momento que você acha que você sabe o porquê que surgiu essa pandemia, o porquê que os países estão fazendo as coisas, e isso, se isso não for reflexo da realidade, isso vai te criar uma angústia tão grande que vai ser difícil você ficar bem emocionalmente, né? Então, eu penso que a doutrina ela tem elementos suficientes para nos mostrar que nós somos espíritos evoluindo, estamos num determinado tempo, num determinado local, do planeta Terra, 2021, passando por uma pandemia. Nossos ancestrais, há 50, 100 anos atrás, passaram por pandemias sem ter um milésimo da tecnologia que nós temos hoje. Um milésimo eles não tinham, né? A própria doença por si só, ela se exaure, porque isso é estatística, isso são estudos estatísticos. Essas coisas já aconteceram várias vezes na Terra, né? É lógico que acontecem de uma forma diferente hoje. Tem mais gente, tem mais transporte, é mais fácil passar, né? Mas dentro dos contextos passados, se a gente olhar para o passado, nós espíritas temos que fazer isso. De onde nós viemos? E as coisas que vieram antes, né? Nós vemos que morriam 40, 50 milhões de pessoas e a epidemia acabava, né? Agora está morrendo gente, nós estamos tendo vacina, tratamentos, toda uma discussão sobre sistema de saúde, se ele funciona bem, se ele não funciona. Ou seja, eu acho que está tendo um aprendizado muito grande, né? Eu não quero dizer que só tem coisa positiva, né? Eu acho que sim, em termos evolutivos, tudo isso é positivo. A gente tem que extrair o ensinamento de tudo isso. Ah, é gostoso ficar em casa sem ver a família um ano? Não, não é gostoso, mas é necessário, né? Mas é uma escolha minha. Se eu quiser, eu pego o carro e vou até São Paulo ver minha mãe. Só que eu tenho que saber que eu estou escolhendo um risco de contrair um vírus, né? De levá-lo para minha família no longo desse circuito todo. Então, veja, essa situação do vírus também fez com que a gente pensasse muito mais em termos de conexão com quem está do nosso lado. Interessa sim saber que é meu vizinho, né? Interessa que nós tenhamos um modo de vida de cuidado um dos outros. Se toda a família se cuidar, ela evita prejudicar os outros. E o que a gente vê normalmente dentro de um condomínio? Um usa máscara, outro não usa. Um acha que precisa se cuidar muito, o outro acha que é besteira, é tudo coisa do governo, não precisa. Tudo isso são situações para a gente exercitar a nossa tolerância, né? A nossa compaixão pelos outros, educarmos a nossa emocional para dialogarmos cada vez mais, né? Resolvermos essas coisas dialogando, usarmos tecnologia para agilizar, não temos que nos locomover, permitirmos o isolamento. Eu tenho feito algumas falas também em cima da tecnologia. Às vezes a turma fala, poxa, essa tecnologia aqui causou problema. Os alunos de alguns cursos que a gente tem dado aula, eles piorou o desempenho deles, eles começaram a ficar deprimidos, tal. Então, usando essa mesma tecnologia, nós fizemos eventos com eles, mostrando que essa tecnologia, ao mesmo tempo que ela causou uma depressão, né, emocional por causa do isolamento, essa mesma tecnologia nós usamos para ir até o aluno e mostrar para ele que ele tem ferramentas para lidar com isso, né? Levando conteúdos, né, filosóficos e religiosos para eles aprenderem a lidar com essa situação dentro de casa. Então, não é a ferramenta em si que é ruim, é a visão que nós temos do porque nós estamos usando ela, né? E das situações também de isolamento. Eu estou isolado, isso é ruim, porque eu estou preso, porque eu não posso, eu perdi liberdade. Tudo isso é negativo. Se você olhar, estou isolado, porque nós estamos esperando que a sociedade toda atinja um grau de controle suficiente para que não haja, minimize as mortes, minimize as consequências, né? Mas a economia não pode abrir, o pequeno empresário está tendo problema. Sim, tem-se que aprender mecanismos de fazer isso. Tem país que está subsidiando esse empresário pequeno para que ele não abra. Tem país que simplesmente falou, não abra.
e problema é seu, né? Então, nós estamos vendo que não é problema seu, porque, veja, se eu tenho um negócio, eu tenho que pagar um aluguel. Meu negócio não funciona, eu não consigo pagar aluguel. Se o dono quer receber o aluguel, o cliente quer receber o serviço, o outro não paga. Quer dizer, nós estamos vendo que é uma cadeia, é uma corrente que está formada. Cada um tem que dar o seu quinhão. Se eu não posso pagar alguém, mas exijo receber de outro, eu quebrei essa corrente. Eu acho que tem muito disso, do campo afetivo, do campo profissional e tudo. Aquele lance também, que eu achei bem bonito, eu estava na Europa logo que fechou, e eles de imediato começaram a falar assim, olha, compre no comércio local, não fique indo, até para evitar você se locomover e para o cara não fechar. Então tem que ter essa visão mesmo. Não é porque é mais caro lá, eu vou comprar aqui que é para o sujeito ficar vivo, né? Porque amanhã ele tem que estar aqui, ele tem que estar vivo. Então, ou seja, ao mesmo tempo que a gente está numa situação ruim, existem situações que fácil de visualizar, que a gente pode exercitar esse lado da caridade, que a gente fala tanto do Espiritismo, né? Que é esse lado de ver o outro, se colocar no lugar do outro e fazer o melhor que a gente pode pelo outro. Se eu estou recebendo, estou ganhando, eu vou lá e compro algo, mesmo que eu não precise. Sei lá, existiram várias situações que estão surgindo aí, né? E eu acho que tudo isso está nas bases e nos princípios espíritas, que é esse da evolução. Eu acho que nós estamos com 7 bilhões de habitantes, né? O planeta está bastante populado, muita comunicação instantânea que nos bombardeia de informação, mas se a gente souber de dados, não de informação, porque informação é aquilo que você sabe fazer com o dado que você recebe. Se você souber usar essa tecnologia com equilíbrio, ela vai ajudar a gente a dar saltos evolutivos. Agora, uma faca, ela serve para cortar a comida, um garfo, né, para você comer, e serve para você espetar o outro também. Quer dizer, a ferramenta em si não quer dizer nada, né? O que a gente faz das coisas é que é importante. E a mesma coisa a doutrina espírita. A gente tem que usá-la e vivenciá-la. Somos espíritos, estamos evoluindo, temos conhecimento necessário para entender. Está tendo um grande volume de desencarne? Sim. E a gente vê que é bem diferente a doença para um para outro. Eu tenho tido amostragens no meu círculo de amizade de pessoas que estão falecendo rapidamente, pessoas que mal sentiram que tiveram resfriado e tiveram Covid, né? De pessoas que ficaram 20, 30 dias na UTI, saíram com sequelas violentas, né? E de famílias inteiras que desencarnaram. Ou seja, existem vários componentes aí para a gente analisar, né? E importante também a gente, que é espírita, está cuidando disso. Quanta gente não tem procurado a gente que não é espírita para falar, olha, porque o pessoal sabe da nossa mentalidade. E quando começa a ter esse desencarne assim, né, rápido, de maneira assim, muito rápida, porque quando você espera, a pessoa está doente, é uma coisa. Quando é muito rápido, não pode nem no enterro. Eu recebo pessoas se comunicando comigo, a grande dor dele é assim, a pessoa pegou Covid e no outro dia está morta e não pode nem ser enterrada pela família. Isso é uma dor insuportável. Se você não tem uma doutrina que te explique que aquele espírito continua vivo, que é simplesmente uma separação física e tudo mais, quer dizer, a doutrina espírita ela consola muito, né, nessas situações, né? Então, eu acho que nós temos elementos assim preciosíssimos. Essas lives, a gente registrando tudo isso, são úteis para as pessoas acessarem, né? São assuntos que a gente deve trazer, não para fazer propaganda do espírito, para dizer sim, nós temos respostas. Você pode encontrar consolo na doutrina espírita, desde que você queira, como você pode encontrar em outras doutrinas também. Agora, a nossa leitura, para nós, é muito clara. Estamos num planeta evoluindo, onde surgem doenças e desafios à altura do grau intelectual e tecnológico que nós temos, porque pode ter surgido isso há muito tempo atrás, a gente nem soube de doenças que existiam e morriam 30, 40 milhões em um mês, dois, três, demorava um ano e a doença se extinguia, né? Então você diz hoje, hoje nós temos AIDS. Quem te disse que nós não tínhamos AIDS há muito tempo atrás em algum lugar e nem sabemos? Hoje nós temos tecnologia para saber que como ela funciona, como combatê-la. Nós temos tecnologia para identificar um vírus, as variantes desse vírus, rapidamente tratamentos que a gente possa ir agregando e testando. Em um ano se desenvolveu uma vacina. Quando na Terra, quando na história do nosso planeta foi feito isso anteriormente? Eu acho que nunca, né? Agora, você pode ficar dizendo que é tudo palhaçada, como alguns falam, né, que a vacina não presta, que isso, que aquilo, ou pode assumir que existe um esforço conjunto planetário para desenvolver uma vacina, existe um esforço conjunto planetário
para se tomar controle, né, dessa pandemia toda. Existe o aprendizado de nós todos em mas tem que fechar porque senão morre. Mas fechou e a economia? Então abre e fica. Abre, fecha, abre, fecha. Nós estamos aprendendo quanto que abre, quando que fecha, quanto que abre, quanto que fecha, né? Quando bate na trave, estamos aprendendo que o nosso sistema político e econômico permite que o quê? Que, idealmente, eu deveria fechar, por exemplo, mas existe uma pressão política e econômica dizendo que não, que precisa abrir porque alguém não pode ter prejuízo. Mas isso é uma maldade, isso é uma ruindade. Gente, isso é um aprendizado. Nós vamos aprender na tentativa e no erro. Os governos vão ter que aprender como é que eles administram isso. Veja, eu acredito que essa não vai ser a última pandemia. Algum de vocês acredita nisso? Existirão outras. E nós estaremos muito mais preparados, né? Tecnologicamente, emocionalmente, tudo. Muito importante buscar auxílio, né? Dentro do centro espírita, com seus pares, nas leituras, nós temos as leituras espíritas. Muito importante buscar ajuda terapêutica, a pessoa que não está bem emocionalmente. Ou seja, eu acho que um grande impacto hoje é esse impacto emocional, né? De como a gente vê as coisas. O que eu tenho aprendido? E em conformidade com o que eu acredito que o Espiritismo me ensina. As coisas acontecem, elas são o que elas são, você é que vai dar o tom da visão, né? Se você pode exercer alguma escolha sobre elas, tudo bem. Se você não tem escolha, tudo bem também, porque não está no seu alcance fazer essa escolha. Então, tentar seguir as regras de convivência, desenvolver essa capacidade de tolerância, de ouvir mais o outro, entender o que está acontecendo, né? Para que a gente aplique, então, todos esses conceitos. Eu acho assim, o conceito de caridade abrange tudo isso, né? De tolerância, de aceitação, de ver que as pessoas estão em níveis diferentes, evolutivos, de visão, de crença, e que um problema comum afeta a todos igualmente, mas diferente porque a pessoa enxerga diferente, né? Cada um vai sentir o impacto de maneira diferente na vida dela. Eu acho que eu já falei muito. A gente precisa ver se tem alguma pergunta para a gente ver, calibrar se a gente está na linha certa ou não, se a gente está causando... qual que é a receptividade. Você está sem som. Agora abriu. Não, aqui entrou uma ligação aqui no meio da reunião. Que isso? Entrou uma aqui para mim também. Eu não sei se atrapalhou vocês aí. Eu desliguei. Não. Tá. Então é o seguinte, a gente já tem uma provocação e uma pergunta aqui, já para a gente começar. Tá bom. Então é o seguinte, o Amorim fez a seguinte provocação. Se devemos evoluir, e isso implica, obviamente, em mudanças sociais, a consequência imediata é a alteração dos relacionamentos humanos e até com desequilíbrios econômicos. Os prejudicados das funções, profissões que não mais existirão, devem ser acolhidos ou deixados de lado para que encontre solução por conta própria? Então, Amorim, essa pergunta aí é muito bacana. É uma pergunta bem bacana mesmo, porque, lógico, tudo tem ação e reação, né? Causa e efeito. É aquilo que eu falei também num determinado momento aí da fala. Tem muita coisa ligada, né? E isso é uma coisa que a gente tem conversado muito ultimamente. Porque o que não pode, deixa eu falar primeiro o que eu acho que não pode acontecer. Você ter leituras rasas das coisas do tipo, não pode fazer isso, porque senão o vendedor de cachorro-quente da esquina vai falir. Tá, tudo bem. Ele é um dos componentes sociais, existem outros, né? Tudo bem. Mas a pergunta do Amorim foi bacana porque ela já abrangeu isso. Ela já, em si, ela já traz aquilo que eu penso. Sim, a mudança vai causar impactos, vão ter profissões que vão acabar. Veja, o empresário que depois dessa pandemia, eu tinha amigos empresários que estavam milionários. E a pandemia simplesmente acabou com o negócio dele. É um tipo de negócio que não sobrevive em pandemia. Em situação normal, excelente. Então, o que ele aprendeu? Esse tipo de segmento, né, que eu atuo, ele não sobrevive a uma pandemia, né? Então, é lógico, comida, as pessoas têm que comer, remédio. Você quer ver um ramo que a gente achava que ia ficar ruim, né? E eu tenho amigos que estão nesse ramo, nunca ganharam tanto dinheiro. O ramo de bebidas.
Rapaz, eu estou vendendo vinho que nem louco, porque o cara está em casa, o cara gosta de vinho, vai compra vinho, né? Sei lá, estou dando um exemplo aí, né? Então é assim, para dar assim os extremos, né? Algo que a gente achou que ia ser útil terminou acabando, e algo que a gente achou, mas o cara está vendendo muito, né? Então é assim, eu acho que é um aprendizado para todos. As profissões, independente de ter pandemia ou não, existem profissões que estão acabando. Vou dar um exemplo para vocês, eu falo sempre, né? O pessoal não gosta muito. A profissão de taxista, para mim, eu acho que ela já morreu já faz algum tempo, ela só não deixou de existir ainda, porque você tem Uber, você tem uma série de outras coisas muito mais acessíveis, né? Então, ainda existe, mas aquele taxista que achar que ele tem um horizonte de 10, 20 anos ainda para trabalhar, ele tem problemas, né? Assim, vai ter problemas de sobrevivência. Estou dando um exemplo que, particularmente nas minhas análises, eu acho isso. Talvez, me desculpem se eu for infeliz em algum exemplo, é o que eu enxergo, né? Então, existem profissões que realmente, por exemplo, corte de cabelo. Faz um ano que eu não corto cabelo. Meu filho corta cabelo. Eu já falei para ele, filho, numa pandemia eu não vou cortar cabelo, eu corto em casa, fico com cabelo comprido. É um tipo de. Você pense bem o quanto você vai investir nisso, né? Ah, não é que vai ter o ano que vem outra pandemia, não é isso. É um aprendizado realmente. Agora, independente disso, voltando à questão do Amorim. Sim, a evolução da sociedade ela vai provocando término de algumas profissões. Eu mudei de profissão 3 vezes na minha vida. Eu era desenhista de elétrica. Não existe mais isso, há muitos anos. Um computador faz isso para você. Eu consegui prever um pouquinho antes dela acabar e entrar para a área de computação por causa disso, né? Que me atraía, então fui saindo daquela área. Ou seja, nós espíritos, nós temos que ir desenvolvendo a nossa inteligência nesse sentido. É lógico que existem espíritos encarnados entre nós. Você fala assim, ah, mas o cara lá na favela, o cara extremamente pobre, nos rincões do mundo, né? Sim, nosso planeta tem esses contrastes, tem gente encarnando nesses mundos, tem gente encarnando na África. Você comparar a África com a Suécia, não tem nem comparação em termos de saúde, higiene, tecnologia, nada, né? Não dá. E nós estamos numa sociedade planetária. É um desafio a longo prazo da nossa sociedade planetária de dar conta de tudo isso. Agora, com um tal nível de desigualdade desse, tem que quem pode mais ajuda quem pode menos. Agora, até quanto que ajuda? Porque existe aquela ajuda que você acomoda o sujeito, né? Essa é uma grande questão também. O quanto que um sistema político de ajuda auxilia aquele que realmente é aquele que não consegue desenvolver. Isso está na doutrina espírita, né? Tem uma pergunta lá específica de Kardec que diz assim: é possível acabar com a pobreza? E o espírito responde: não. Se você pegar todo o dinheiro que tem hoje no mundo, eu já fiz essa brincadeira várias vezes. Eu vou nos sites, levanto quanto tem de dinheiro, o PIB das nações, divide, não vai dar nada, dá muito pouquinho para cada um. Mas o espírito, lá no livro dos espíritos, responde assim: não, porque as capacidades de cada espírito são diferentes. Se você dá o mesmo tanto de dinheiro para todos hoje, daqui a um mês, um tem mais dinheiro, outro não tem nada. Uns vão ter bastante, outros vão ter um pouquinho a mais, e outros não vão ter nada. Outros vão ter muito pouco, né? Então, por que é um pouquinho complicado a gente entender isso quando fala? Às vezes as pessoas ficam meio assim. São diversos eixos caminhando ao mesmo tempo. Você tem o eixo de evolução do espírito. Eu posso ser um espírito que nasceu num lugar muito pobre, na África, mas você é um prêmio Nobel de Física do futuro. Tem vários prêmios Nobel de Física que nasceram na Índia, nos rincões da Índia, mas são espíritos altamente evoluídos, nasceram, tiveram um chamamento, saíram de lá até para mostrar para nós que é possível isso. Um espírito evoluído nascer num local sem recursos e ele chegar no ápice do que existe no nosso planeta. Como pode, a gente vê muito isso, o sujeito nasce numa família rica e termina pobre. Depois que os pais morrem, os avós, a fortuna vai se diluindo. Isso tudo está na doutrina também, né? Lá nessa parte que eu estava falando, eles dizem isso. Você não consegue garantir sua herança para o outro, porque depende da capacidade desse espírito de manter essa herança, de manter. Então, é por isso que as fortunas se movimentam. E no eixo espiritual, o que quer dizer? Dinheiro não é dinheiro material, é energia, para produzir coisas. Uma coisa que eu discuto muito também nos meios aí que a gente atua, né, espírita, o religioso, tal, é isso. Todo mundo fala mal do empresário, mas quem que gera emprego? E eu até brinco, eu, espírita como eu sou, evoluidíssimo como eu me acho que sou, se eu tivesse 20 milhões, eu não teria uma empresa, eu ia aplicar e ia viajar. Então eu admiro muito o empresário que tem 5 e 10 milhões,
E ao invés de aplicar e passear, ele está gerando emprego com 100 funcionários, 50, 80, isso é fantástico. Então, é aprendizado que a gente tem que ter. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um pouco ainda essa visão meio deturpada de quem é empresário, o funcionário sempre é inimigo do funcionário, o sindicato é inimigo. Eu acho que não, a gente está aprendendo que é todo mundo junto, cada um no seu galho, fazendo o seu papel, né? Se você nasceu numa situação precária, você deve procurar sair. Agora, sim, eu acho que aí vem realmente responder o cerne da questão lá do Amorim. Duas coisas que tem lá. Como que a gente dá conta disso? Olha, eu acho o seguinte, se nós somos uma coletividade, nós somos civilizados, ninguém pode morrer de fome ou não ter onde morar. Isso é inadmissível. No atual estágio de desenvolvimento da Terra, isso é inadmissível já. Nós estamos atrasados nisso. Então, o que acontece? Isso eu vejo já melhor em outros países que eu conheço. O governo, ele banca certas coisas. Tem países, então, que se a família não tem condições, o governo dá um salário justo para que o pai cuide daquela família e não precise trabalhar, né? Isso pode causar certas distorções em alguns lugares ou não. Aí também é a cultura daquele povo. Mas que o Estado tem que ter mecanismo de garantir que ninguém morra de fome, que o sujeito que trabalhou na roça a vida inteira nunca pagou uma aposentadoria, tenha onde residir e se alimentar, né? Isso sim. Então, essas aposentadorias especiais e tal, né? Que os jovens pobres tenham acesso à educação e tal. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O que a gente vê muito, né? Eu discuto isso muito no meio acadêmico, a turma assim, não, a gente tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir. Mas o que eu vejo muito também de pessoas que a gente dá aula é que o aluno não quer. Ele não quer ir na aula, ele não quer fazer prova, ele não quer, entende? É uma liberdade daquele espírito. Ele não tem aquele chamamento, ele não quer fazer essa jornada de crescimento que, para mim, parece linda, maravilhosa e funcionou. Não é a caminhada dele, né? Agora, é lógico que é difícil a gente saber isso. Quando que a caminhada é e é falta de oportunidade, quando que a caminhada não é e eu estou lá dando oportunidade e fazendo aquele espírito seguir. Eu acho que, para nós espíritas, isso é uma questão tão profunda, porque eu acho que, quando eu falo assim, pessoal, o que você acha que é a coisa, o centro da doutrina espírita? A pessoa diz para mim, a prática da caridade. Eu falo, não, é o livre-arbítrio. Para mim, é o livre-arbítrio. Pelos meus estudos, é que nós tenhamos a condição de escolhermos com liberdade e com sabedoria, sabe? Porque sempre que nós formos cerceados das nossas escolhas, nós não somos 100% responsáveis por elas, né? É lógico, se a pessoa não tem... Isso nos fala a doutrina também. Quando você está reencarnando, você pode escolher? Depende. Se você tem condição de escolher o que é melhor para você evoluir, eles vão deixar, né? Você pode até se enganar e escolher, não, não vou agora, eu quero encarnar rico e tal. Mas chega uma hora que os espíritos sabem que você que sabe o que é bom para você evoluir. E você tem uma eternidade para evoluir. Então, nós temos que cuidar no equilíbrio com essas coisas, né? Eu acho que os governos têm que prover, sim, principalmente em pandemia, não tem nem que discutir. Para mim, é muito simples. Você não pode abrir e teria que ter criado o mês. E também você não vai pagar as contas, não é? Ou está aqui um dinheiro para você pagar os seus funcionários e vocês comerem. A fundo perdido, sabe? Isso eu vi acontecendo na Europa. Eu estava lá quando fechou. Eles jogaram dinheiro lá, mas olha, dinheiro pesado mesmo para que a coisa funcionasse, entende? Porque não tem milagre. Você fala, fecha, e aí, como é que eu como? Se vira. E como é que eu pago minha conta? Se vira. Isso não existe, né? Tem que ter uma cadeia aí de, ou todo mundo abre mão de receber, né? Ou o governo põe dinheiro para a economia continuar girando. Não tem muita mágica. Agora, isso não sou eu que decido. É o presidente da República, o ministro das Finanças de cada país. Mas a doutrina nos mostra isso. Sem essa visão fraterna, né, entre as partes, não funciona, né? Aí, Jefferson, antes até de entrar na próxima pergunta aqui, que é com a Carla, assim, eu concordo muito com isso que você falou, né? E acho que há que ter uma proteção social. Países mais envolvidos utilizam esse mecanismo. Mas eu queria comentar um outro ponto. A gente também tem a tendência a perceber as coisas piores do que elas são, né? Sim. Então, assim, se a gente pegar dados por exemplo, pegar um dado, extrema pobreza, se a gente pegar nos últimos 200 anos, é, Sim. a diminuição é gigantesca, né? Álvaro, você foi maravilhoso nessa sua colocação. Foi perfeito. Eu acabei de ler um livro agora esses dias que vai nessa linha aí, que é uma linha que eu pensava.
que é aquela que eu falei no começo. Nós estamos sempre evoluindo, nós temos a percepção que não, porque a gente está cada vez mais exigente. Como que é o nome do livro? Se eu achar aqui, eu vou procurar aqui, eu te falo ao longo. Depois, você me passa, eu coloco na descrição do vídeo do YouTube. Isso. O cara demonstrou, olha, tem centenas de gráficos. Se você só bater o olho em alguns gráficos, você vai ver. Nível de doença, de morte, longevidade, saneamento público. Tem muito gráfico, eles têm dados muito históricos dos países mais evoluídos, né? Quantas pessoas nasciam e morriam logo que nascia, quantos viviam mais que 6 meses, mais que um ano. Olha, os números são, assim, centenas de vezes melhores do que há 50 anos atrás, sabe? Assim, ele mostra que realmente... Eu até fiquei impressionado, porque se você for prestar muito bem atenção mesmo, tem um viés meio ateu dos caras cientistas, sabe? Mas eles terminam confirmando muito do que a gente fala na doutrina, que está evoluindo. É uma lei, é lei da evolução. Não evolução, a gente não deixa de evoluir, né? Não tem como. Você pode estar ruim, mas é que você está passando por uma fase de alavancagem, né? De consolidar. Eu costumo dar muito esse exemplo da pessoa achar, nossa, está muita libertinagem. Se libertinagem é o uso errado da liberdade. É apenas isso. Você tem a liberdade e não sabe usar. Termina virando libertinagem. Quando você usar com responsabilidade, vai ser efetivamente liberdade. Foi muito bom você citar isso, que eu lembrei desse livro e acho que vai ser útil para comprovar isso, que está realmente evoluindo bastante. Até porque, veja, como que evolui? E tudo tem dois lados. Evoluiu muito a comunicação. Isso é bacana, mas ao mesmo tempo é um negócio que é traumático, porque é muita informação o dia inteiro. E outra, não se anuncia coisa boa, o que ele fala lá. Ele fala, olha, é tudo alarmismo, o pessoal só fala notícia ruim. Agora nós vamos mostrar os gráficos bons que não dá Ibope. Aí ele começa a mostrar todos os gráficos mundiais, né? Então é bem por aí mesmo. É onde você joga a luz. Então, ao mesmo tempo que a comunicação ela pode trazer muita informação negativa para nós, ela faz com que eu saiba de um crime instantaneamente. Se alguém for lá atacar o fogo numa praça lá, em qualquer país da Ásia lá, fizer alguma coisa errada, nos Estados Unidos, nós vamos saber na hora. Então, a pressão mundial é muito grande para que isso não aconteça, né? E cada vez mais a gente está filmando tudo, postando tudo. Isso é uma carga emocional negativa, mas, ao mesmo tempo, é uma pressão política para que não seja assim, para que os erros apareçam, né? Não fiquem escondidos. Eu acho que é clara essa evolução dos meios tecnológicos, né, dos meios científicos que a gente tem, e lógico que a gente tem que se preocupar em que a nossa moral siga junto, porque o perigo de uma civilização é essa, é você desenvolver em tecnologia e não desenvolver em moral, né? Aí que é o grande perigo, porque você não vai conseguir. Veja o desafio quando se descobriu a bomba atômica, né? E veja o resultado. Nós não nos acabamos ainda porque a gente sabe que não dá para ter uma guerra nuclear. Só por isso, tá. mas nós sabemos fazer. Não é? Todo mundo fica assim, ó, aperta o seu, eu aperto o meu aqui, né? Então vamos conversar, porque antes era assim, já que eu posso mais que você, eu não converso, eu vou lá e eu bato em você, não é? Quando um país sabe assim, o outro tem 1000 bombas atômicas, mas eu não preciso de 1000, basta uma. Se eu tiver uma, já dá para sentar na mesa e conversar. Então, veja, por um meio errado, né, político, né, nesse viés de vingança, de temor e de força, nós fomos obrigados a dar um salto e dialogar. Aí, na sequência, que a gente sabe como vão as coisas. E você disse que ia colocar outra coisa antes, depois colocou essa. Então, tem uma pergunta aqui da Carla Morelato. Ela pergunta o seguinte: essa evolução espiritual implica nas várias mortes que estamos vivenciando por Covid? Isso. Então, vocês concordam que nós estamos com 7 bilhões de pessoas? Eu vejo todas as projeções, eu gosto muito disso, sabe, de ver essas projeções, né? Até porque é a minha área, né? E as projeções, tem projeções mundiais, né? De quanto vai ser a população e tudo. Bom, hoje são 7 bilhões, já passou de 7 bilhões, né? Então, é lógico que para um equilíbrio até do próprio ecossistema, sempre vai existir nascimentos e mortes. Quanto mais tecnologia nós temos, menos morte tem, concorda? E é lógico que está diminuindo a natalidade também. Nos países evoluídos, automaticamente, o sujeito não quer ter muito filho. Uma sociedade agrária antiquada, o sujeito quer ter 8, 10, 12 filhos. Eu sou de uma família, meu pai tinha 12 irmãos. Morreram 5. Né? Então, a natalidade era baixíssima, a produtividade de filhos era alta, por quê? Pessoal da roça, mão de obra, né? O sustento da família dependia desse grupo familiar. As tribos dependiam de muita gente.
Com a evolução intelectual, tecnológica, tudo, o que a sociedade mostra, todos os gráficos, todos os estudos, quanto mais evoluída é uma sociedade, menos filhos ela tem. Então, contrabalança, né? Eu consigo gerar maior tempo de vida por boa alimentação, tecnologia, remédio, e também nasce menos gente. Lógico que na Terra tem os contrastes, então está acontecendo muita coisa. Então, mas existem mecanismos que a própria natureza tem de garantir esse equilíbrio. Então, morte sempre vai existir. Agora, evidentemente, então sempre existiram guerras, que são momentos que desencarnam muita gente. Isso está atrelado a momentos evolucionários em termos sociais, políticos, né? Mas o romano foi lá e conquistou os gregos, foi lá e acabou com tudo. Não, mas pegou essa cultura e levou para o mundo inteiro. Se não tivesse dominado os gregos, estaria só na ilha deles lá. E hoje em dia, a nossa língua, a nossa cultura é toda permeada pelo conhecimento grego, que não seria possível sem a conquista de um povo sobre eles, que é aquilo que eu estou então puxando a atenção e até a visão espírita de nem sempre o primeiro olhar que é negativo, o resultado em si não é negativo, está evoluindo para algo mais positivo, para disseminar conhecimento e tudo mais. Então, com certeza existem mecanismos de desencarne. A gente não pode afirmar, vai morrer no Covid, quem é ruim, quem é bom vai ficar. Isso nunca, né? Isso nunca. Mas, gente, eu acho que a doutrina tem elementos suficientes de tudo isso que nós falamos, inclusive, para você saber o grau que a nossa genética nos afeta, que é um conhecimento científico também, e é espiritual também. Porque por que nós encarnamos nesse corpo aqui? Pensa bem, existia um óvulo e centenas de milhares de espermatozoides para fecundá-lo. Olha a probabilidade, cada espermatozoide com uma carga, né, genética do pai, da mãe e tal. É lógico que nosso corpo espiritual moldou esse corpo físico aqui, ele fez atrair, né, esses códigos a nível de matéria para produzir um corpo que vai ter doença ou não, vai viver pouco, vai viver muito, né? O que eu estou vendo? Eu tenho amigos meus, aquilo que eu falei, a minha cunhada pegou Covid, ela sentiu que teve uma gripe levíssima. Um amigo meu aqui ficou 21 dias na UTI, meu filho cuidou dele na UTI. Nós tínhamos quase certeza que ele ia morrer. Saiu de lá por milagre, vamos dizer assim, né? Tem famílias que estão desencarnando a família inteira. Vai o pai, vai a mãe, o primo vem visitar, volta para casa, morre o primo, a prima, quer dizer, tem toda uma carga genética, toda uma sintonia física na parte genética e toda uma sintonia também, eu acho que espiritual, porque como que a gente se afeta? Porque a gente somatiza muita coisa. Conforme eu enxergo as coisas, isso pesa mais ou menos para mim, não é? Então, às vezes você vê um sujeito com câncer terminal sorrindo para você, te dando mensagens de otimismo para a vida e fazendo planos de viagem. E o cara com uma unha encravada está lá dizendo que ele é o ser mais desgraçado do mundo, que ninguém cuida dele, né? E a unha dele é encravada. É lógico que a dor do cara que está com a unha encravada é maior mesmo, porque ele a sente assim, não é? Então, eu acho que, realmente, pelo que a gente lê na doutrina espírita, tudo, você está evoluindo, está tendo esses eventos de guerra, eventos de pandemia, que servem para isso, para ir levando certos espíritos, porque é uma chamada geral, concorda? Morrer gente todo dia de uma coisa do outro, existe um número altíssimo de mortes por dia, existe também nascimentos. Agora, por um mesmo motivo, de HIV, de Covid, de dengue, né? Existe um componente aí a ser analisado, existe algum plano aí, existe alguma coisa acontecendo aí que tem essas programações desencarnatórias, como tem a reencarnatória, né? Aí tem Agora, mais um. agora nós temos que Ah, cuidar o quê? Orar para que essas pessoas estejam bem, estejam indo, sendo acolhidas, não é? Se tiver a oportunidade de ajudar as famílias, falar com elas antes, porque esse momento todos nós estamos sendo convocados a pensar na morte diariamente, vocês concordam comigo? Eu não sei se eu vou daqui no mercado e vou pegar algo, vou encontrar com alguém que tem Covid. Então, eu acho que é uma coisa normalmente, sem pandemia, que a gente já deve pensar com uma certa frequência. E quando a gente para de pensar que nós somos finitos, a gente entra em várias encrencas, né? Eu acho que isso é uma coisa positiva, vou pôr entre aspas aí, nós estamos sendo convidados diariamente a refletirmos que nós somos finitos, que estamos expostos a uma pandemia, temos que nos cuidar e fazer boas escolhas. Eu acho que ele está numa prova, sabe? Sabe aquele provão de fim do ano? Assim, olha, usa aí sua liberdade de escolha, vamos ver como é que você faz. Eu tenho amigos meus que estão viajando, passeando como se não tivesse acontecendo nada. São escolhas, né? Ô Jefferson, tem aqui mais uma Oi. pergunta da Sidoca.
ela fala de uma matéria que grandes hotéis que sediam eventos de trabalho sofrerão redução em 50% de hóspedes, corporações grandiosas serão consideradas como mamutes a partir de 2021, a educação Sim, sofrerá mudança porque as aulas são ministradas online, igrejas, sim. cinemas precisarão manter estruturas físicas, empresas deverão investir em tecnologia, senão desaparecerão. Ou seja, tudo mudará. Você tem a mesma opinião? Exatamente a mesma opinião, que vem ao encontro que o Amorim falou. Está mudando, né? Tá. Vai acabar, certas profissões vão acabar. Nós já fizemos. Gente, me lembra aqui, se foi aqui, eu não me lembro agora, vocês me desculpem. Acho que nós fizemos um vídeo já aqui, se eu não me engano, sobre que não teria um normal, seria uma nova normalidade. Foi aqui? Acho que foi um dos primeiros vídeos que eu participei no ano passado, eu não me lembro, mas que seja. Eu tenho a impressão que foi aqui com vocês mesmos, que surgiu a questão, quando nós voltaremos ao normal? E eu respondi assim, não, normal não tem. Isso que antes dessa pandemia, nós nunca tínhamos vivenciado isso. Nós somos, essa geração nossa aqui toda, que está viva sobre a Terra, né? Dificilmente alguém vivo que pegou a pandemia lá, a última grande que teve, né? Nós estamos vivendo uma pandemia mesmo, assim, planetária mesmo, com impacto de fechar tudo, agora. Já vivemos coisas de dengue, outras coisas, mas essa aqui, única, hein? E realmente estamos sendo chamados a repensar. Deixa eu dar só um exemplo para vocês. Eu trabalho no metrô de São Paulo. Eles estão vendendo muitos prédios. Pensa, 3 milhões de pessoas entravam no metrô e pagavam antes de usar o metrô, todo dia. Quantas pessoas estão usando hoje? Se caiu, é bastante ainda, mas imagina se caiu para 1 milhão, é 1/3 do dinheiro entrando todo dia. Uma empresa que estava acostumada com dinheiro vivo entrando todo dia, vivo. Porque uma passagem de avião você compra e paga em 12 vezes. Vai pagar primeiro no cartão daqui a um mês. O avião é muito mais caro, combustível, tudo mais, né? Você imagina, o metrô, não estou dizendo que um é melhor que o outro, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o modelo de negócio é totalmente diferente. Aquele empresário que estava acostumado com dinheiro vivo, entrando todo dia sem restrição, sofreu um impacto violento na vida dele. Porque, no mínimo, ele está vendendo agora por internet, com entregador, menos do que ele vendia antes, né? Tudo isso é um exercício para que o empresário também aprenda, evolua e saiba. Eu tenho vários amigos meus que se deram mal, outros se deram muito bem, porque foram extremamente rápidos em adaptar para o modelo internet, seja de entrega, de receber coisas, de controle. Então, ou seja, é uma realidade. O empresário hoje que não se adaptar muito rapidamente à tecnologia, nem que seja vender cachorro quente na esquina, ele está afadado a falir, né? Aqueles que mexem com transporte, com restritivo, hotéis, então, porque hotel já era, hotel há muito tempo, eu acho que a grande renda dos hotéis já é corporativo, reuniões, seminários, né? Alugar sala, eu já aluguei muito e tal, né? Então já não era tanto turismo. Agora você imagina, sem poder fazer isso, essas estruturas são imensas. Eu não sei nem como os hotéis estão abertos ainda. Eu não sei que mágica que eles fizeram. É lógico que eles têm planos de contingenciamento, é lógico. Mas imagina o profissional da área hoteleira que não tinha esse contingenciamento. Com certeza ele não aguentou 2 meses, não é? Ou seja, agora, mesmo quem nunca pensou nisso, não precisava um modelo de negócio tão grande desse. Todo empresário de hoje em dia vai pensar assim: eu preciso ter uma reserva de 6 meses para tocar meu dia a dia. Porque se vier uma pandemia, eu demoro 3, 4 para né? Simplesmente me reposicionar. Então, veja como é um aprendizado. A parte negativa, deu problema. A parte positiva, todo mundo tem que repensar agora. Eu, se for abrir um negócio, hoje eu vou pensar: o que eu vou vender sobrevive numa pandemia? A primeira coisa que eu vou perguntar. Sim, não e como faria para ser, né? Escolas, mesma coisa. Só que eu acho que escola teve uma vantagem grande que foi assim: era uma coisa que já estava sendo proposta para as escolas há muito tempo, curso online. Existia uma resistência cultural muito grande, por mais que algumas estivessem fazendo. Hoje, é algo que a gente faz, é água com açúcar. A gente faz o dia inteiro, tem aulas. Minha neta tem aula aqui, são aulas perfeitas, sabe? O modelo de ensino se adaptou de uma maneira perfeita a esse tipo de aula. Não estou dizendo que deve acabar, mas eu acho que deve, assim como o Centro Espírita, voltar presencial quando puder, mas existirem também complementos, reforços, todo de uma forma online, né? O Amorim fez um outro comentário. Ele fala o seguinte:
a questão das desencarnações por Covid-19 estão também relacionadas à coerência dos dirigentes, que dão mais valor a seus planos de poder que à saúde da população. Tem muito disso, né? Tem. Mas, olha, eu acho isso mesmo, é o que todo mundo percebe. Eu tento me blindar um pouco disso, da seguinte maneira. Eu acho assim, o presidente da República tem que tomar as decisões dele, tem assessores, olha, tem um tanto de gente ganhando bem lá do lado dele, ele tem que decidir essas coisas, né? A gente colocou ele lá para isso, os ministros, as grandes corporações dos empresários, né, Fiesp, Febraban, todos eles têm que criar soluções para isso. O importante que nós temos que entender é o seguinte, nunca pode ser uma coisa unilateral. Tem gente que fala assim, hoje mesmo me mandaram um vídeo dizendo assim, o governo quer acabar com todos os pequenos empresários, vamos quebrar tudo. E isso foi um vídeo que veio lá da Itália, um amigo meu me mandou. Eu falei, cara, o governo italiano ele tem certeza que ele só existe por causa do pequeno empresário. Eu tenho certeza disso, eu já li muitas coisas sobre isso. Quer dizer, é uma interpretação errada de algumas pessoas da sociedade achar que o governo fechou os pequenos para fechar os pequenos para ter só os grandes. Eu não sei de onde saiu isso, né? Mas, realmente, na política, basta ver, né? Relação Dória-Bolsonaro, né? No momento que tem que unir o país todo, né? Para enfrentamento de causa comum, a coisa é feita errada. Não precisamos nem dar muitos nomes, mas assim, se eu tenho que agir de uma maneira coerente numa direção, não é momento de eu ser astro, né? Eu quero aparecer na foto e vou fazer de um jeito. Você quer aparecer na foto, faça do seu jeito e vamos brigar. Quem perde? A população, a nação. Beleza. Fato, que foi o que o Amorim falou. Qual que é o aprendizado para nós, gente? O ano que vem está aí, vote em outra pessoa. Né? Eu votei no Dória, vamos falar um pouquinho aqui. Não voto mais nele, só estou abrindo aqui. Porque me decepcionou. Democracia é isso. Eu vou e prometo para você, você síndico do prédio e tudo vai ficar uma maravilha. Você vai gastar R$10 por mês de condomínio e nós vamos ter 5 elevadores para cada apartamento. Tá? Você vota em mim. Se eu não fizer isso, você não vota em mim na próxima. Não é? Esse é o mecanismo que a democracia nos dá. O que eu acho meio estranho é assim, menos de um ano antes de um governante sair, a pessoa querer entrar com impeachment. Quer dizer, isso é também querer pôr lenha na fogueira sem adiantar nada, porque você não tem nem tempo hábil para fazer isso. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Não estou querendo falar de política, não. Estou querendo dizer que a gente tem que filtrar o que a gente fala que é relevante, é viável e é plausível, diferenciar da demagogia, quando o cara está fazendo demagogia, né? Eu tive a oportunidade de ver na Europa, quando eu estava lá, quando fechou tudo, o governo português trabalhando em alinhamento perfeito. Partidos diferentes, todos na mesma direção, entende? Isso faz uma diferença violenta, né? Aí você fala, mas aqui não é assim. Não é, culturalmente não é, nossa história é muito mais recente, não é? Então, é assim, não é porque nunca vai dar para ser, porque nós não prestamos, nosso povo, não, nosso povo é maravilhoso, lindo, maravilhoso. Nós estamos aprendendo, né? Ainda estamos aprendendo o que é democracia. O que eu vejo muito é assim, muitos amigos meus, né? Eu vivi na ditadura tudo, que critica certas coisas, mas é que a gente não aprendeu ainda a usar essa liberdade, né? Liberdade é isso, é o outro falar diferente mesmo, falar o que você não gosta, votar em quem você não gosta. E a gente vê quem ganhar é a maioria, aí a gente fala amém e espera outra eleição. É assim que funciona, né? Mas realmente os dirigentes perderam. Eu acho que o Brasil, vamos fazer um retrospecto aí, pegando o gancho da Amorim, que foi muito bom. Nós perdemos a oportunidade de mostrar para o mundo que a gente poderia ser um país diferente, sabe? Eu acho que todos os países, a maioria perdeu essa oportunidade de falar, eu vou tratar assim, nós vamos nos unir, vamos seguir um caminho, vamos buscar a melhor solução, vamos gerenciar a vacinação, vamos centralizar da melhor maneira possível, nos níveis, sabe? Mostrar exemplarmente. Eu acho que como a gente costuma dizer que nós somos a pátria do Evangelho, a gente deveria, nesse momento, mostrar esse viés da fraternidade, da tolerância. Eu acho que nós perdemos a oportunidade de mostrar isso. Sabe? Eu acho que isso está sendo feito a nível individual, cada um de nós está fazendo isso. Mas o coletivo não fotografou isso, né? Não ficou essa foto para o coletivo. Ficou muito de briga, abre, não abre, tem que abrir, não abre, vacina, quem controla, quem não controla, sabe? Eu acho que houve
muita disputa em cima disso e de uma coisa grave, né? Sim. Até porque ceifou a vida de milhares, centenas de milhares de pessoas, né? Só no nosso país. Sim. Então, é terrível. Quem mais quer fazer pergunta? Vi alguém levantando a mão aí. Vocês me desculpem se eu, às vezes, citei exemplos muito específicos da minha vivência, mas é que também, se eu começar a falar dos outros, eu não sei o que os outros pensam, né? Eu estou falando daquilo que eu estou experimentando nessa situação que todos nós estamos imersos agora, né? Se alguém aí entender algo mal, fala que a gente esclarece. Não. A Má falou que eu nunca trabalhei tanto quanto agora, né? Mas bom ela falar isso. Cuidado, hein? Isso é uma coisa que já acontecia com quem trabalhava em home office. Você tem que ter uma gestão muito melhor do seu tempo, tá? É aí que são aquelas distorções que a gente falou, né? Não podia antes, agora pode, mas então pode trabalhar 24 horas por dia? Não, não é assim, é lógico. Nesse momento, nós estamos tentando sobreviver, aprender, mas temos que buscar por limites, né? Até para a nossa saúde mental, porque senão você trabalha muito mais em casa mesmo. Eu tinha essa experiência quando comecei em home office, tive que me reeducar para isso, família, horário, não é porque você está em casa, está disponível para a família, também não é porque você está logado, que você está disponível para a empresa o tempo todo, né? Tem que ter uma coerência. Só uma observação, assim, não é nem em relação a isso, porque eu trabalho em home office há muitos anos, Sim. então eu sei organizar meu tempo e tudo. Pelo momento e pela área que eu trabalho, com comunicação digital, é nesse sentido, porque as empresas, elas estão precisando mudar. Aí, perfeito. Elas precisam migrar para o digital, fazer ter uma estratégia digital para sobreviver. Perfeito. Então, e também agora, eu acho que todo mundo está trabalhando mais também, porque estão tentando sobreviver, compensar coisas que faziam. Até aí tudo bem, não estou dizendo assim, no segundo momento a gente tem que, né? Opa, peraí, acostumou, não é que é real necessidade. Lógico que na necessidade eu quero manter meu emprego, e aliás, eu acho assim, falo muito para os meus amigos que reclamam, estão abalados emocionalmente, aí vem desabafar, eu falo, olha, principalmente os de São Paulo, eu falo, olha, há um ano e pouco atrás, você reclamava comigo que você andava 3 horas por dia no trânsito e só comia fora e não convivia com a sua família. Agora você me liga todo dia e reclama que você está trabalhando em casa, que você quer ir para o trabalho, que você não aguenta mais, que não sei o quê. Vamos ter coerência. Vamos olhar a parte boa. Agora você está em casa, não fica mais 3 horas no trânsito, não é? Mas eu não gosto de home office. Então, mas você não reclamava que você não tinha home office, agora você está vendo o que é home office. Então, é aquilo que nós voltamos ao que nós estávamos no começo, aprendizado. Nós estamos sendo intimados a aprender jeitos novos de fazer as coisas, né? E eu acho que nós vamos sair mais fortes e mais sábios de tudo isso, daqui a pouquinho. Só para falar para vocês, as últimas previsões que eu vi da OMC vai 3 anos para vacinar o planeta inteiro, né? 7 bilhões, por causa das realidades dos outros países menos evoluídos e tal. O Jefferson. E, assim, eu estava lendo que também, provavelmente, a gente vai ter que, a cada ano, ter novas vacinações. Vamos torcer para que não, né? Mas vamos ver. Mas porque a gripe. Veja, a gripe. Uma vacina, melhor a vacina do que não ter o vírus, né? Bacana, é isso mesmo, Alvô. Você fez aquilo que eu estava falando. A gente pode encarar assim, vou ter que tomar vacina todo ano. Ou não, ou como você fez, que está corretíssimo. Ótimo, existe uma vacina, todo ano eu tomo, tá? Até porque a gente queria que você comentasse isso até, né? Não esse vírus especificamente, o coronavírus, o SARS-CoV-2, mas assim, uma pandemia dessas proporções já era vislumbrada por cientistas já há algum tempo. Né? Quando a gente começou as nossas lives aqui, eu comentei com o pessoal, vai ver o filme Contágio, parece que é uma previsão do futuro. E esse filme foi baseado num paper de alguns pesquisadores, se eu não me engano, acho que era uma junção de algumas universidades americanas e britânicas, não lembro de quais universidades eles faziam parte, mas eles falavam da possibilidade de um vírus surgido ali nos mercados de animais silvestres lá na China, de poder causar uma pandemia gravíssima. E o filme Contágio, se eu não me engano, é baseado nesse paper.
Então, vários. a gente vê, quando a gente vê, a gente se assusta. Parece que é exatamente o que a gente está vivendo. Então, mas é fácil você entender isso, o seguinte, para você ver como isso é antigo. Nas primeiras aulas que eu tive no meu curso de filosofia, em 1996, por aí, o professor falou assim, ó, antigamente tinha galinha, tinha 10 no quintal se tivesse, solta, né? Hoje você vai numa granja, tem 5.000 galinhas dentro de um galpão. Qual a probabilidade de um vírus multiplicar com 10 galinhas espalhadas num sítio e de um galpão fechado com 5.000 galinhas? É muito maior. E é o que nós estamos fazendo. Planeta superpovoado, produção em massa de animais que nunca viviam tão confinados e tão perto. Então, a gente volta ao nosso, que a gente estava falando no começo. O nosso modo de vida que evoluiu, ele traz novos desafios, que é esse, produzir alimento em massa, mexendo com genética, mexendo com muito animal junto, que não era junto, na natureza é tudo separado, não tem esse contato. Acho que tem outro detalhe aí, também a gente invadindo a natureza, invadindo entre né, a gente pode estar entrando em contato com coisa nova que a gente nunca entrou. Com certeza. Né? Então, mas tudo isso que é resultado de um avanço, né? E daí nós temos que aprender com isso e aprender, olha, não pode fazer isso não é legal. Então, hoje nós temos ecologia, né? Uma disciplina que já estamos aprendendo bastante, que é uma reflexão nossa sobre quanto que nós podemos destruir o nosso planeta. Nós temos condição de destruir o nosso planeta hoje. Veja, nós somos uma espécie que existe o quê? Há 30 mil anos. Entendeu? Assim, né? Nessa forma que nós estamos aqui. É muito rápido, isso não é nada para a idade do planeta. E já podemos, olha o poder que a gente tem enquanto ser humano, né? Olhando do ponto de vista espiritual. Então, olha também a responsabilidade e que nós somos convocados a pensar. Agora, eles não vêm aqui, os espíritos falam, olha, não faça isso, cuidado. Não. A gente é que tem que desenvolver esse nosso senso ético. Aí desenvolve muita coisa para a guerra, não é? A motivação é para a guerra e termina sendo usado para a saúde. A motivação está errada, mas, né? A gente está repensando sobre isso. Eu estive vendo os gastos internacionais aí com pesquisa para ir para Marte e tudo. É lógico que a gente tem essa visão espírita também, então eles calculam assim. Eu achei que os cálculos estão errados deles, mas eles calcularam que o que eles gastam num ano com armamento e pesquisa daria para acabar com a pobreza na Terra. A gente sabe que não dá porque você vai distribuir o dinheiro e vai voltar tudo a mesma coisa, mas seria o equivalente a pagar todo o custo da pobreza no nosso planeta. Mas já é bacana você ter um número desse, já dá uma ideia, não é? Você tem a noção. Agora, também não pode ter a noção negativa de, mas para que então que eu vou pesquisar o espaço? Para que eu vou pesquisar o fundo do mar? Vamos acabar com a pobreza. Não, gente, nós temos que evoluir, não é? Nós somos espíritos, não é? Então, essas condições que existem no nosso planeta, elas existem e existirão em outros planetas e sempre existirão para espíritos novos que estão subindo na cadeia evolutiva. Não é que é bonito a gente ver os outros passar fome, mas os espíritos, nós já passamos por isso, com certeza, ou até passaremos, não é? São desafios para que esse espírito possa amadurecer, né? Frente à necessidade, dificuldade, né? Lutar para sobreviver, não é? Isso faz parte dos orbes que nos acolhem para a evolução, né? Não estou dizendo que tem que ter pobre, a gente deve erradicar a pobreza, criando inteligência para isso, né? Mas e daí, quando que a Terra não vai ter mais pobreza? Quando nós erradicarmos, aí o nosso mundo certamente não servirá para um espírito que precisa encarnar no nível material de necessidades físicas, até de sobrevivência, para poder evoluir. Esse não será mais um lugar para esse tipo de espírito, ele não terá oportunidade para esses espíritos, como nós não tem oportunidade para nós em outros mundos, né? Que nós já fizemos evolução, ou em mundos que nós não estamos em condições de habitar ainda, porque estamos longe da evolução deles, né? Ô, Jefferson, eu vou ter uma última pergunta aqui, e aí depois eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais. A Roseli, ela fala o seguinte: então, o que você está enfatizando é que nós temos muitos aspectos para desenvolver, refletir, experienciar em nosso dia a dia, a fim de percebermos algum grau de evolução. Somos crianças rebeldes, né? Oxe, somos, com certeza. Olha, deixa eu dar um exemplo. Até eu estava pensando hoje, me veio a intuição. Se der, eu vou colocar lá. Eu tinha esquecido e essa pergunta me lembrou de colocar. Eu, há um tempo atrás, eu era presidente do Centro Espírita em São Paulo, tudo. Aí eu andava muito. Eu sei que era uma pessoa, sou ainda, né, uma pessoa impaciente e tal. Aí eu comecei a orar toda noite para Deus. Deus, eu quero ser uma pessoa mais paciente, mais calma, mais tolerante. Rapaz,
minha vida virou um inferno. Todo dia era uma desgraceira. Até que a ficha caiu uma semana depois. Eu falei, meu, mas está piorando muito. Depois que eu comecei a orar para ser um cara mais paciente, minha vida piorou muito. Aí que caiu a ficha. As suas preces estão sendo atendidas. Como que você vai ser paciente se alguém não está te cutucando, apurrinhando a sua vida o dia inteiro? Não vai. Simplesmente você acha que é paciente, mas ninguém está te incomodando, não é? Você acha que é tolerante, mas ninguém está discordando de você. Tá tudo maravilha. A hora que vier alguém bater em você, a hora que vier alguém te apurriar, que você vai ver se você é tolerante, se você é paciente. Então é isso. Nós espíritos, a gente quer evoluir, está pedindo. Então Deus vai provocando, né? Deus, os espíritos, a nossa situação. A gente, ou até pela nossa prece, a nossa abertura em queremos evoluir, você começa a prestar atenção em coisas que você não prestava antes. Começam a chegar coisas em você para te incitar aquilo. Por isso que eu digo que nós estamos vivendo, no começo eu falei, como planeta nós estamos vivendo um momento muito precioso. O planeta inteiro está numa... Gente, há um ano atrás eu não imaginava isso nunca. Como que nós teríamos uma aprovação planetária que provocasse a gente a pensar que os países não podem ser muito diferentes, porque se tiver ruim num vai prejudicar o outro, que a nossa economia é toda ligada. Só que eu pensava em grandes coisas. Aí veio uma pandemia, um vírusinho que a gente não enxerga, e provocou tudo isso. A economia simplesmente parou do dia para a noite, fechou todo transporte mundial, os governos tiveram que se mobilizar, a ONU ficou de cabelo em pé, os laboratórios vão correr atrás da vacina. Olha, eu acho que o que nós aprendemos esse ano em termos planetários de evolução, de humanidade terrena, sabe? Que é o que fala nos livros lá, né? A humanidade ela é bem ampla, mas tem a humanidade desse orbe que é a nossa Terra. Eu acho que nós aprendemos muito, já, mas muito, 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 em todos os aspectos. Até aquele que está se sentindo mal, de detectar aquilo que está afetando ele. O que você não está conseguindo assimilar? O que está te provocando? Pensa nisso, que é aí que você tem que fazer um salto de melhora, né? Olhar mais o lado positivo das coisas, aceitar aquilo que não depende de você, não é? Porque não adianta você ficar em casa dizendo que o governo deveria fazer isso ou aquilo. Não é você que está lá com a caneta na mão para assinar decreto. Não adianta nada você ficar se remoendo por isso. Faz a sua parte, né? Sei lá, isso é como eu estou tocando. Outros vão ter outros chamamentos, né? De serem... Eu, assim, eu vou falar para vocês, foi um ano super produtivo para mim, muito produtivo em tudo. Em artigos, palestras, reflexões, terapia que eu não podia fazer porque eu estava longe, hoje eu faço terapias online, né? Eu recebendo terapia, né? Para melhorar, né? Não é só lendo livro espírita que a gente melhora. Né? Eu peguei agora até esse seu conselho aí da prece, né? Você falou que você rezava para pedir Cuidado com o que você paciência. pede. Então, não, então, eu agora vou fazer muita prece para receber muito boleto, que aí desse jeito Deus vai me mandar dinheiro para poder pagar, né? Para poder pagar, exato. Faz o teste, daí você me fala daqui a um mês se funcionou. Agora, ele pode ter alguma liçãozinha que nós não estamos vendo aí, que vai vir junto. Não, mas olha, Álvaro, você falou um negócio interessante. O dinheiro é uma energia, ele não é dinheiro por si só. Eu acho que ele tem uma visão negativa disso, né? Ele movimenta, empresário gera emprego, os governos têm que subsidiar a economia, ter controle para que as coisas funcionem e tal, né? Mas é isso. Esses ensinamentos, às vezes, são um pouquinho o contrário do que a gente pensa. Às vezes a gente acha que economizar você junta dinheiro, às vezes não. Às vezes é circular o dinheiro que faz você, né, expandir, crescer, que é aquilo que a gente chama de investimento, né? Às vezes a pessoa mais pobre assim fala, mas eu queria crescer. Então, mas eu não quero gastar, já usa a palavra, gastar com um curso. Não, é investir no aprendizado, né? Então, tudo isso são situações que vai fazendo a gente aprender. Então, com certeza, os empresários estão aprendendo que tem que investir em marketing, em internet, às vezes nem todos estavam investindo nisso, mas já é uma realidade planetária. Olha, há muitos anos eu já compro por internet a maioria das coisas que eu tenho em casa, porque eu não tenho tempo, eu já aderi a esse modo, né? Lógico que era quem estava mais acostumado com tecnologia e tudo. Hoje, você vê qualquer cidadão, no prazo de um ano, está comprando pela internet, não é? A maioria. Se tiver um celular, está comprando. Isso exige que toda uma infraestrutura se desenvolva, novas oportunidades de prestadores de serviço, de entregadores, né? Eu tenho um sobrinho meu que é entregador. Ele está trabalhando,
quase não dorme, ele trabalha o dia inteiro, ele não para, ele está trabalhando para 3, 4 empresas que fazem a entrega, sabe? Então, tudo isso é o contexto, né? Mas acho que foi um ano de aprendizado, assim, planetário, cara. Eu achei que foi um ano, assim, do ponto de vista evolucionista, né, foi muito produtivo. Com certeza. Você quer fazer suas considerações finais, Jefferson? Eu falei demais já, né? Eu acho assim, a consideração final, voltando para o que foi o fundamento da nossa fala, eu busquei o tempo todo ficar com os pés no ensinamento da doutrina, até porque eu busco aplicá-la no meu dia a dia. Então é isso. Dá uma olhadinha lá na doutrina, ela tem coisas assim fantásticas, né? Até eu tirei a foto aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Tem várias coisas interessantes para nós, né? Um capítulo interessante das pessoas conhecerem, revisitarem é esse do Livro dos Espíritos, né? Da volta do espírito, extinta a vida corpórea e a vida espiritual. Alma após a morte, separação da alma e do corpo, perturbação espiritual, que vai falar dessa parte. Né? Você já tem esses conhecimentos, facilita? Facilita. E quem não tem? Vai, perturbações, que é para atender essa demanda de quem está com... Olha, está tendo esses desencarnes, né? O que está acontecendo com essas pessoas? Já está lá no Livro dos Espíritos falando isso para a gente, né? Da mesma maneira, vai falar do que nós comentamos aqui o tempo todo. Liberdade de escolha, que o espírito ele tem que evoluir em todos os eixos. Muitas vezes em centro espírita, a turma falava assim, não, a gente tem que ser evoluído espiritualmente, né? Até alguns lugares, a gente faz uma coisa um pouquinho mais intelectual, aí já vinha aquela mensagem do cara. Não adianta ser muito intelectual se você não é desenvolvido espiritualmente. Eu acho que o espírito perfeito é desenvolvido em todos os eixos. Ele não é desenvolvido só do eixo espiritual. Ele tem que ter inteligência também para saber usar a moral, não é? Então, é assim, eu acho que o Livro dos Espíritos já tem toda uma base assim tremenda para explicar o que está acontecendo com a gente em termos de evolução, de transição, né, aos passos. Porque a gente tem essa mania de dar história, né? Na escola a gente aprende assim. Aí um dia descobriram o Brasil, aí um dia acabou a Idade Média. Não, isso demora, né? Acabar a São Idade Média em períodos, né? 50 anos. Ela começa a acabar, vai acabando, daí já acabou, não sabem que ela acabou, acham que ainda está nela, né? Depois, quando estiver chegando no auge da outra, que fala, essa aí acabou lá atrás, né? O capitalismo ele já está sendo reformulado há um bom tempo, já não é mais aquele capitalismo, né? Você vê que a China, a mudança que a China teve nos últimos anos, né? Aí, brincando um pouquinho com vocês agora, né, para terminar aqui. A turma fala, a China vai dominar o mundo, nós estamos lascados. Daí eu falo assim, bom, primeiro que a China já pode dominar o mundo várias vezes e não quis, várias. Quando estavam descobrindo o Brasil, os navios da China eram 5, 6 vezes maior do que qualquer caravela portuguesa, que era uma das mais avançadas do mundo, né? A China, que sempre olhou para o mundo e falou, tudo bárbaro não me interessa, né? Então, começa por aí. Aí a turma também, que eu ouço muito, a turma fala assim, ó, a China, tal, os muçulmanos, não sei o quê, tal. Então, você já deu a resposta. É impossível a China dominar o mundo inteiro. Os muçulmanos jamais aceitariam. Aquilo bate de frente. Esse é o contraste que tem no nosso orbe aqui, sabe? Você pode ver que aqui tem polos. Às vezes o Oriente está mais evoluído, às vezes o Ocidente. Nós pegamos essa fase do Ocidente, né? Mas o Oriente já foi bem mais avançado que o Ocidente, né? Então, sempre você tem bolsões ou de pobreza, ou de tecnologia avançada mais atrás da Terra, para provocar esse equilíbrio até que a gente faça esse salto para o novo momento do planeta, né? Mas nós já estamos nele, com certeza, né? Mas não é assim, dia tanto de dezembro, vira para o mundo de regeneração. Não é assim. Nós estamos virando o mundo de regeneração a cada dia. Essa é a minha mensagem final aqui. Poxa, valeu demais, Jefferson. Eu que foi muito agradeço. bom. Adorei. Foi bem informal, assim. Eu acho que vocês me deram até liberdade de falar um pouquinho mais, entrando para social, até porque as perguntas de vocês vieram nesse lado, como é que está lá na realidade. E a gente não pode separar mesmo, né? Não, faz parte, né? Nós somos espíritos inseridos aí, nisso aí, né? Então, mas valeu demais, foi muito bom. Muito obrigado por ter estado com a gente, mesmo aí de longe. Eu agradeço. E a gente, com certeza, a gente vai te chamar de novo, né? Você já sabe. Obrigado. Eu agradeço muito o carinho de vocês, viu? Muito obrigado pelo espaço, pela atenção de vocês. Espero que realmente tenha sido proveitoso para vocês, tanto quanto foi para mim. Para mim foi ótimo falar com vocês. Eu tenho certeza que foi, para todo mundo. Então, Obrigado brigadão, Jefferson. E brigadão, pessoal, todos que participaram, que estiveram Jefferson. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu, Jeff. Bom fim de semana. Beijo. E lembrando, ó, Beijo. fala-se, vai estar lá no nosso canal do YouTube o vídeo.
amanhã, a partir de amanhã, vai estar disponível. Eu mando para você via WhatsApp, Jefferson. Ótimo. E eu vou te Aí mandar depois você me livro. manda o livro para eu incluir mandar. na descrição do vídeo. Tá vou bom? mandar. Alô, obrigado. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo, Aldinha. Cadê a Alda? Sonhei com você, antes de ontem, Ano. Eu, você e a Bru, não lembro o quê. Nos encontramos, hein? Aldinha, quem que a gente vai ter aqui sexta que vem? Luiz Fernando Penteado falando sobre prevenindo o desequilíbrio emocional em tempo de isolamento social. Legal, valeu. Psicólogo, ele é melhor. Psicólogo. Luiz Fernando. Valeu, gente. Obrigado. Bom fim de semana. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, gente. Fica bem.